aquelas 3 fases de teste clínico em humanos, pode ir mais um, obrigada, que vocês já conhecem, porque todo mundo acompanhou aqui os testes clínicos de vacina. E nessas fases a gente vai ver toxicidade, se o remédio realmente tem efeito, qual é a dose segura, e na fase 3, a comparação justa. Estou terminando, senador. 15 segundos. Na fase 3, então, a gente vai ter aquela comparação justa entre os grupos. Pode passar. Como é que a gente fez nesse caso para a cloroquina? A gente não fez nessa ordem, por causa da pandemia e porque a gente teve uma pressão popular e política muito grande para testar esse medicamento. Se tivesse feito na ordem, já teria parado ali nos pré-clínicos, porque a cloroquina não tinha plausibilidade biológica e nunca funcionou nos testes em animais. Mas como existia uma pressão popular muito grande, acabaram sendo feitos vários estudos. O primeiro foi aquele... Opa, volta um pouquinho, por favor. Aí. O primeiro foi esse, em março do ano passado, feito em células de rins de macaco, que são células genéricas, fáceis de trabalhar no laboratório. Esse estudo mostrou que a cloroquina conseguia bloquear a entrada do vírus nessas células genéricas, que são células onde existe um caminho biológico para a cloroquina atuar. E esse caminho, ele não se concretiza em células do sistema respiratório. A cloroquina só funciona em tubo de ensaio em células genéricas. Por isso que ela nunca funcionou em modelo animal e nem em humanos. Pode passar. Em seguida, a gente teve aqui no Brasil, o famoso estudo de Manaus, que foi um estudo de segurança e de definição de dose, onde eles testaram uma dose baixa e uma dose alta para a cloroquina. E o que eles perceberam? Que a dose alta era perigosa e a dose baixa não funcionava. Só esse estudo já foi suficiente para que vários países acendessem um alerta de, opa, parece que esse negócio não funciona. Em seguida, a gente teve um estudo muito bom, feito por um grupo alemão bastante experiente com coronavírus, que estudou justamente as células específicas, não mais as células genéricas de macaco, mas as células do trato respiratório humano, e viu que realmente nessas células a cloroquina não funciona, porque a entrada do vírus que ela bloqueia não é a mesma entrada que o vírus usa nas células respiratórias humanas. O vírus nas nossas células usa outro caminho, um caminho para o qual a cloroquina não faz nem cosquinha. E daí a gente vê que a cloroquina nunca poderia ter funcionado em humanos. Pode passar. Aí a gente teve um outro estudo, e eu tenho todos esses aqui, eu posso deixar depois com o presidente, né? Eu tenho todos esses estudos aqui catalogados. Esse foi um estudo muito completo, publicado também no meio do ano passado, onde foi avaliada a ação da cloroquina nas células genéricas, nas células do trato respiratório, em animais, em combinação ou não com azitromicina, de todas as maneiras que os senhores podem imaginar. Foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto, foi para casos leves, foi para casos graves, e cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos, e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Pode passar, por favor. Não contentes com isso, mesmo com todos esses estudos em animais, que já teriam sido suficientes em qualquer outro medicamento para descartar e nem continuar com os estudos em humanos, a gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso. Não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Ou seja, a gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez